Oi gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo falando sobre a minha viagem da Coreia e hoje eu vou falar sobre erros e acertos que eu fiz durante a minha viagem. O meu primeiro erro foi a época que eu viajei. A gente foi mais ou menos no final de agosto e ficou até metade de setembro e isso foi uma escolha meio complicada porque a gente acabou pegando a última onda de calor que tinha e a gente poderia ter esperado um pouco mais para poder pegar o começo do outono. Acabou que logo depois que a gente foi embora, uma semana depois já tava dando 12 graus, 13 graus, bem diferente dos 28, 30 graus que a gente tava pegando na época que a gente tava. Por conta do calor, a gente não conseguia aproveitar 100% do dia e a gente tinha que cortar o nosso dia em dois, ficando mais ou menos até umas 11 horas na rua e depois voltando pra casa, almoçando e saindo depois das 2 da tarde para evitar aquele sol mais forte. Um acerto que a gente teve foi o nosso Airbnb. O nosso Airbnb foi muito bom e uma das melhores escolhas, porque além dele ter uma localização muito boa, ele era específico só para mulheres, era bem seguro, a porta tinha senha, todas as portas de todos os quartos tinham senha, era tudo bem organizadinho, tinha uma cozinha para todo mundo, a lavanderia era grátis, tinha várias comidas de graça, tipo miojo, as panelas eram todas de graça, todas ali para todo mundo usar, e era bem organizadinho, era bem top, e era uma das coisas que eu mais recomendo vocês tomarem bastante cuidado na hora de vocês pegarem o Airbnb ou enfim o hotel, porque a localização que a gente teve ajudou muito e melhorou muito a nossa vida, adiantou vários aspectos na nossa ida e na nossa vinda, tanto na hora que a gente chegou, porque ele é perto da estação principal da cidade, a gente conseguia sair do aeroporto e ir direto para lá com um trem só, que é o AREX, que é o Airport Railroad. Ele é um trem expresso, ele vai direto do aeroporto até essa Seoul Station. Em vez de a gente precisar sair da Seoul Station e depois ir para uma outra estação para poder ir para nossa casa, a gente não precisou fazer isso. Era só pegar um trem que a gente já chegava. E era bem bom, porque a gente tinha acabado de chegar, a gente não sabia ainda como que usava o metrô e tudo mais. Isso adiantou muito a nossa vida. Além disso, a gente também tinha algumas outras coisas muito boas por perto, tipo um mercado chamado Lotte Zetaplex, que era um mercado da Lotte, que tinha muitas lojas legais além do mercado. Tinha a Daiso, tinha a loja da Sanrio, tinha a loja do Lego, da Nintendo, tinha muita coisa maneira, era bem completo e também era um mercado bom e acessível para quem é turista, tinha muitos funcionários que sabiam falar inglês e também é bom porque você tem como ganhar aquele desconto, né, de turista com as compras acima de uma quantidade lá, a gente conseguia pegar o imposto de volta. Então é muito bom e é um lugar que é muito legal pra você fazer compra, pegar aquelas coisas bem clássicas coreanas, de turista que todo mundo gosta e tudo mais. É bem de boa, bem legal e era bem perto da nossa casa. Uma das nossas coisas que a gente pode ter considerado um erro, mas não é necessariamente culpa de ninguém, foi o problema que a gente teve quando a gente usou o banco Wise. O Wise é um banco internacional que vira referência para esses bancos de viagem, coisas que você usa quando você vai viajar, na hora de você pegar um dinheiro e passar para outra moeda, mas acabou que a gente teve um problema bem esquisito e a gente ainda não sabe como que explica ele, não sabe de onde que ele veio, não sabe nem se ele foi resolvido, que foi um problema com um bloqueio muito inesperado do cartão da minha mãe. Quando a gente chegou lá, eu e a minha mãe, cada uma tinha uma conta e a gente tinha cada um o seu cartão. A gente foi fazendo nossas compras e do nada o cartão dela não passava mais, mesmo que ela já tinha feito várias compras antes, o cartão não passava mais, não passava de jeito nenhum, e a minha mãe não entendeu muito bem o que tinha acontecido, e ela foi olhando no aplicativo, mexeu bastante, até que ela descobriu que foi porque o cartão dela tinha sido bloqueado. Não deram a opção de desbloquear, então ela teve que pegar todo o dinheiro dela e ir sacando de pouquinho em pouquinho, e aí eu tive uma ideia. Saca até a quantidade que faz ficar igual o dinheiro que você tem online com o dinheiro que eu tenho físico. Eu não gosto de mexer com dinheiro em espécie. Eu tinha ganhado $11 de um parente meu que tinha ficado na Coreia durante um tempo. Ele tinha vários wons, ele deu pra gente. E eu falei, não mãe, beleza, você fica com o meu dinheiro em espécie, já que eu não gosto de usar e você sabe usar melhor do que eu, e você me passa esse dinheiro virtual ali, né, o dinheiro por transferência bancária, e cada um fica igual. Então a minha mãe fez isso, só que de qualquer forma, gente, você fazer saque nos caixas eletrônicos da Coreia dá muita taxa, e você só pode sacar pouquinho, né, de pouquinho em pouquinho, poucas quantidades de dinheiro, e isso deu uma atrasada bem grande na nossa vida. Se a minha mãe tivesse ido sozinha, teria sido muito, muito ruim. Ela não saberia como resolver essa situação, ela ia ter que ir sacando dinheiro, perder muito dinheiro com taxas e tudo mais, né, as taxas do caixa eletrônico, mas acabou que eu tive essa ideia e tudo mais e a gente fez essa troca.
Se eu fosse sem esse problema, se minha mãe não tivesse tido esse problema, recomendaria super, mas acabou que aconteceu isso. Não é necessariamente um erro, mas é uma coisa que a gente pretende não fazer mais. Provavelmente agora a gente vai pegar nosso dinheiro, passar para dólar e depois, quando chegar lá, ir num lugar que não cobra tarifa na transferência de dólar para won, que a gente descobriu, e a gente ia fazer dessa forma porque ia dar um pouquinho menos de problema, mesmo que a gente não goste muito de usar dinheiro em espécie, principalmente eu, né, que já sou de uma outra geração, já não curto muito, mas garante um pouquinho mais de segurança. Um acerto que a gente teve, que foi muito bom na minha opinião, e que eu recomendo para todo mundo, independente de quanto tempo você vai ficar na Coreia, é o Climate Card, que é um cartão de transporte do metrô e que você também pode usar no ônibus, que você paga uma vez por uma quantidade de dias determinados e você pode usar quanto você quiser até esses dias acabarem. Ele é muito bom porque ele garante pra você que é turista, ainda não sabe andar direito, pode se perder, pode acabar tendo que fazer um trecho todo de novo e você às vezes tá com pressa e quer ir em muitos lugares no mesmo dia, você vai poder ficar de boa e pagar menos, né? É muito legal também pra quem trabalha e quem tem que todo dia andar várias vezes de metrô, né? Eu acho que é uma boa. Então tem muitos nativos coreanos que também usam, mas pra gente que era turista era bom também, que a gente conseguia garantir que a gente ia poder andar à vontade e só pagar uma vez. Um dos nossos erros mais tristes e que poderia ter dado muito errado, mas graças a Deus não deu, foi que a gente comprou uma parte do nosso trecho da nossa casa até a Coreia completamente separado. O nosso trecho que a gente pegou de São Paulo até a Coreia foi comprado de uma vez só que o trecho que a gente pegou da nossa cidade até São Paulo foi separado. Isso tem um risco, que é o risco da gente ter perdido o nosso voo, ter cancelado ou ter atrasado. Graças a Deus a gente comprou com bastante diferença entre um e outro, então a gente saía mais ou menos umas 7 e pouca daqui e a gente chegava em São Paulo umas 8 e pouca e o nosso voo pra Coreia ia ser só 4 da manhã, então era bem de boa, pouca coisa poderia acontecer em relação a atrasos, só que a gente não poderia prever um possível cancelamento do nosso voo. E minha mãe falou que ela ficou muito nervosa, eu fiquei de boa, eu tava tipo de boa, sem nem entender o que tava acontecendo, né, minha mãe ficou bem nervosa, mas enfim, é uma coisa que vai de cada um. Eu acho muito bom vocês comprarem o texto inteiro, mesmo que ele pareça estar mais caro ou ele na hora ali saia mais caro. Quando você fica menos tempo no aeroporto, você gasta menos dinheiro e eu acho que compensa nesse aspecto, né? A gente acabou tendo que ficar muito tempo fazendo nada no aeroporto, é muito ruim, você não se sente necessariamente seguro porque ainda é uma área pública, então é meio perigoso, é São Paulo, né? Então é bem complicado e a gente também tinha muita propensão a gastar dinheiro, ficar comprando comida, essas coisas lá é caro. Então é uma coisa que assim, se você puder pegar e comprar o trecho da sua cidade, enfim, do lugar mais perto que você mora até o seu destino final, para qualquer viagem que seja, compra sim, você garante também que a empresa aérea vai garantir o seu voo, né, em todos os lugares, ele vai garantir. Então se tiver um atraso, se tiver cancelamento, eles vão dar o jeito deles para colocar você no seu voo e você chegar na sua destinação. Então é a melhor forma que você tem para poder comprar qualquer voo para qualquer lugar, principalmente se for um lugar longe, que vai depender de muitos voos. A gente pegou 4 voos para poder chegar lá, então é bem complicado mesmo, você tem que ter bastante atenção com essa parte, porque para dar errado, gente, a gente não sabe, mas pode dar errado, pode ter cancelamento e tudo mais. Um dos nossos acertos, e que é uma coisa que eu vou sempre fazer toda vez que eu for para lá, é ir com a Turkish Airlines. A Turkish Airlines é uma empresa turca, né? E quando a gente vai por lá, a gente pega o aeroporto da Turquia. O aeroporto da Turquia é bem caro e foi uma das coisas que a gente acabou tendo um pouquinho de dificuldade, era tudo em euro e tudo mais. Mas fora isso, fora essa parte, é uma ótima empresa. A gente gostou muito do serviço, nem parece que a gente tá andando de econômica, sabe? É bem legal, é um ótimo serviço mesmo, assim, as pessoas que trabalham lá, a comida é muito boa, é muito maneira também, porque ela é comida turca, né? Comida turca é muito boa. Mas todos os aspectos, assim, é tudo muito cuidadoso. Eles te dão um kitzinho, cara, tipo, super bem cuidado, sabe? Você nem sente que você tá na econômica. O assento é bem largo, não é apertadinho, sabe? Não é pequenininho, assim. Então também tem esses aspectos aí que pode para algumas pessoas mudar muito a experiência do voo, principalmente porque é um voo muito grande, são 2 voos enormes, então é muito bom você pegar uma boa empresa para você ter conforto, né? Garantir o seu conforto. E na minha opinião, é uma empresa que eu iria toda vez, tá? Tanto também pelo preço, a capacidade de bagagens para cada pessoa é muito boa. Você tem direito a uma bagagem de mão de 9 quilos, mais 2 bagagens de 23 quilos. Então, cara, é muita coisa que você pode trazer. Fora que você pode trazer basicamente 2 bagagens de mão, né? Uma que é realmente uma mala e mais uma mochila, né? Então, assim, cara, você pode trazer muita
coisa. E eu me aproveitei muito, né, porque eu amo ir nos lugares comprar as coisas. Eu trouxe 30 e poucos álbuns, né, de K-pop lá da Coreia, então eu trouxe muita coisa e a mala veio muito cheia, então eu precisava de uma empresa que me desse essa flexibilidade em questão das malas, e é muito bom, né, porque você pode despachar tudo de graça, obviamente, não tem custo a mais, e o ruim é que você tem que despachar quando você chega no Brasil, mas mesmo assim, gente, bem melhor você despachar aqui no Brasil do que você despachar lá fora, porque pra despachar lá fora uma mala de 23 quilos é uma fortuna, então definitivamente foi uma das melhores escolhas que a gente fez, foi ir com a Turkish Airlines. Um erro que a gente teve, que a gente não percebeu que ia acontecer e ninguém nunca nem falou com a gente, que é um grande alerta que eu dou, você não pode dividir pratos em restaurantes tradicionais coreanos. Eu não sei se é uma técnica de vendas ou se é uma coisa realmente relacionada à cultura deles, a gente nem conseguia entender, não acabamos encontrando nada quando a gente pesquisava, mas não é muito legal você dividir os seus pratos de comida ou comprar um prato para duas pessoas quando você vai no restaurante mais tradicional. A gente percebeu que a maioria dos restaurantes não deixavam a gente pedir um prato só, e que é uma coisa que é meio nada a ver, né, porque eu e a mamãe a gente não come muito, e também algumas das comidas eram um pouquinho mais caras, então a gente preferia dividir e acabar cortando esse gasto, né, rachando ali na hora de pagar, e a maioria dos lugares não deixava, a gente ou ia embora ou acabava pedindo duas porções, né, o que não era muito legal, a gente tem medo ali de desperdiçar comida, enfim. Não é que nem no Brasil que você pode só pedir, guarda aí pra levar e tudo mais, pra levar pra casa, é bem diferente, então a gente acabou evitando um pouco esses lugares. E, enfim, foi uma situação meio, tipo, não esperava, não sabia que tinha isso, mas já fica aí o aviso, se você for em dupla ou se você for com mais pessoas, vocês não podem dividir o prato, pelo menos na hora de comprar ali, você não pode deixar claro que você vai dividir, principalmente se você tá com duas pessoas ou compra um prato só, eles não deixam, talvez se você tiver mais pessoas é até de boa, só que eles normalmente não deixam você dividir nada, e a gente ficou meio, tipo, estranhado, porque a gente ficou garantindo que a gente ia poder dividir as coisas, porque a gente come pouco e porque a gente queria ir num lugar um pouquinho mais maneirinho, né? Justamente porque se a gente dividisse ia ficar mais barato e a gente nem come tanto assim, então tava de boa. Só que acabou que chegou lá e não era assim que funcionava, né? Um dos nossos acertos, que pode parecer uma coisa meio pontual, né? Meio específica, mas é uma das coisas mais legais que tem pra você visitar lá na Coreia, e que a gente acertou demais, foi o horário que a gente foi pra Namsan Tower. A Namsan Tower é uma torre turística que tem lá na Coreia, é tipo um mirante, você vai num lugar bem, bem alto, você tem como subir a pé ou de teleférico, e é bem legal, mesmo que, de certa forma, se você for subir na torre em si, você pode acabar pagando bem caro, é um lugar bem maneiro pra você visitar, mesmo que você não suba na torre, e sim só no pátio ali da torre, é muito maneiro, tem bastante coisa pra fazer, muito lugar pra tirar foto, e eu acho que o horário que a gente pegou ali, entre 3 e 4 horas da tarde, fez com que a gente conseguisse pegar um horário que ainda tivesse sol, depois um horário de pôr do sol e depois um horário da noite, então a gente pegou o melhor de todos esses horários pra tirar foto, pra aproveitar e pra ter uma vista, né, ampla em todos os horários, assim vamos dizer, e poder sentir que a gente foi meio que cortando várias vezes que a gente poderia ter ido em uma só, entendeu? A gente não precisou ir várias vezes em vários horários diferentes, a gente foi só em uma vez, e isso pra mim já foi suficiente. É uma ótima ideia vocês irem mais ou menos nesse horário. Não era um horário muito cheio, a gente achou que ia estar cheio, mas a gente foi numa hora meio aleatória, tipo, vamos. E não tava cheio, então, tipo, tava bem de boa, mas depois começou a encher bastante, então pega esse horário aí entre 3 e 4 da tarde, que, pelo menos no verão, né, é uma hora muito boa pra poder tirar foto, pra poder aproveitar, é bem bonito, tem uma vista bem legal, e, enfim, é uma das coisas que eu mais recomendo é ir nesse horário, quando você for nesse mirante lá em cima, na Namsan Tower. Um dos nossos erros que a gente definitivamente não vai repetir quando a gente for, se a gente for alguma outra vez, que eu espero muito que a gente vá, é não ficar 18 dias. A gente ficou 18 dias. E não parece, mas é muito dia, gente. Acaba que isso, somado a cansaço, fuso horário e principalmente pra quem não tem muita coisa com a comida, quem não gosta muito da comida, pode sentir muita falta. A minha mãe teve um pouquinho mais do que isso do que eu. Eu acho que eu senti muito mais falta do meu cachorro, do meu quarto, de voltar pra minha casa, e aí por causa disso eu senti um outro tipo de saudade. A minha mãe sentiu mais saudade da comida. Tipo, queria poder comer uma coisa um pouquinho mais de boa, tipo, ela não conseguia nem comer, tipo, um pão com queijo, porque o pão não era igual, o queijo era só o queijo processado, ela não tinha queijo que nem tem aqui, então tinha essas coisas meio pontuais, assim, que faziam a minha mãe sentir muita saudade do Brasil, e
talvez ter escolhido, da próxima vez, né, querer escolher ficar um trecho um pouquinho menor do que a gente ficou dessa outra vez, definitivamente. Eu acho que também, se é a sua primeira vez indo, né, foi a minha primeira vez indo em uma viagem internacional, e eu já fui pro outro lado do mundo, e também fiquei mó tempão. Não sei se eu faria isso de novo, eu acho que é uma quantidade de tempo muito grande, e que, dependendo, principalmente se você nunca foi pra outro lugar e tudo mais, pesa muito, você pode acabar não se sentindo 100% confortável com a comida, a cultura, a forma que as pessoas agem e tudo mais, embora eu tenha achado, tipo, 90% bem de boa, dá um cansaço, tipo, de você querer voltar pra tua casa, que é independente do lugar que você tá. Porque eu achei que eu não ia ter isso, porque a Coreia é muito legal, só tem coisa que eu gosto, só tem as comidas que eu gosto, as coisas que eu quero comprar, tudo que tá ali são coisas que eu gosto. Você gosta de sair pros lugares, você sai de casa, você fica feliz, quando você volta, você fica, poxa, eu queria tanto voltar pra minha casa. É uma coisa que não parece que vai acontecer, gente. Eu achei que não ia acontecer, tá? Eu era completamente, não acreditava nisso, tipo, completamente assim, não, isso aí não vai acontecer comigo. E aconteceu, e foi bem ruim. Eu acho que se você quer aproveitar mesmo, você ficar ali entre 7 e 12 dias, né? 7 pra quem gosta de viagem mais curta e 12 pra quem quer um negócio mais completo. Se você for uma pessoa mais acostumada com períodos longos de viagem, é outra história. Só que eu, como era minha primeira vez indo pra fora do país e já fui pra ficar um bom tempo, assim, um tempo bem grande, eu acho que, na minha opinião, seria mais legal você ficar um pouquinho menos de tempo se você tiver uma situação igual a minha. Um acerto que a gente teve foi separar dias livres, tanto no comecinho quanto no final da viagem. No começo, esses dias livres são bons para você poder fazer uma coisa mais sem responsabilidade, sem pressa, também respeitando ali o seu corpo, com questão de fuso horário, o sono ou até a falta de sono e tudo mais. E é legal você não ter planejamento, porque você vai poder aproveitar de forma mais leve, sem muita pressão de ter o que fazer, né? Você não ter roteiro esses dias e sim ter roteiro a partir do segundo dia, dá uma segurada um pouco mais, você consegue aproveitar mais de boa, assim, com mais calma. E esses dias extras, né, esses dias sem roteiro no final, garantem que você vá de novo em alguns lugares que você queira ir, né, alguns lugares que você gostou muito, você pode ir de novo naquele tempo, e você também pode explorar alguns lugares específicos e em lugares que você acabou descobrindo na hora. Às vezes alguém fala pra você, não, mas tem tal lugar, você não sabia que tinha, e você pode visitar aquele lugar e tudo mais. E assim, pra mim foi muito bom pra eu dar uma explorada no nosso local ali, realmente no nosso o lugar perto de onde a gente morava, mas também foi bom pra gente revisitar lugares que a gente gostou muito, e definitivamente é muito útil. Você tem dias sem nada pra fazer, você vai achar as melhores coisas do mundo, você vai sentir muito mais espontaneidade e vai aproveitar bastante. E foi numa dessa que a gente achou, nosso último dia, uma loja que a gente tava procurando desde o começo da viagem, que era uma loja que vende só produtos do Beach 21 e que vende bem mais barato do que na loja do Beach 21. E, gente, simplesmente a gente achou a loja depois de a viagem inteira procurando. A gente só achou a loja assim do nada. E a gente ficou, por que a gente não tinha achado e tal? E a gente encontrou ela lá num dia que a gente não tinha nada marcado pra fazer. Então é bem legal fazer isso. É um planejamento que ajuda você a ter um pouquinho mais de espontaneidade, aproveitar e meio que dar uma aventurada, assim. É bem maneiro mesmo. Eu acho que é uma das coisas mais legais que você pode fazer. E, assim, ter as suas coisas regradinhas todo dia, ter as coisas certinhas pra fazer, só que tem alguns dias, tipo, meio que pra zoar um pouco, sabe? Pra ir fazer as coisas que você quer, voltar em algum lugar que você gostou muito, ou ir comprar aquela coisa que você não comprou e você se arrependeu, vai lá e compra, sabe? Vai lá e pega. Enfim, muito legal. Um dos outros erros que a gente fez tem a ver com exatamente essa situação, e que foi a gente não explorar bem a nossa área, né? A nossa área tinha uma passarela toda arborizada chamada Solo, que foi uma área construída para poder arborizar o local, mas também para levar você de um ponto até outro, bem longe, é bem comprido, e várias pessoas fazem caminhadas e tudo mais, é um lugar bem legal. E uma vez andando lá, né, nesse último dia, a gente caiu numa feirinha, e foi nessa feirinha que a gente encontrou essa loja que eu tava falando pra vocês. E é muito legal você explorar o lugar que é local ali, porque esses lugares normalmente vão ter umas coisas mais escondidas, coisas mais locais, menos turísticas e mais tradicionais, mais realmente relacionadas à cultura deles, e não uma coisa tão focada no turista e tudo mais. Eu acho uma boa. A gente não fez isso e acabou que a gente, né, a gente perdeu muita coisa. A gente descobriu que tinha várias lojas que a gente tinha que ir lá longe pra ir e que estavam ali na nossa frente, sabe? Que estavam ali atrás da nossa rua. Tinha um monte de coisa. A gente tinha tipo hortifruti, mercado, vários restaurantes de vários tipos de comida diferente. Então
A gente deveria ter explorado um pouquinho mais, a gente acabou não fazendo isso e perdeu várias oportunidades de conhecer vários lugares bem legais. Então, olhem os lugares que você tá ficando e tudo mais, onde você tá se hospedando, olha a área em volta, porque tem muita coisa pra fazer e que você nem faz ideia. Um dos nossos acertos, e é a maior dica de todas aqui, aprenda Hangul antes de ir pra Coreia. Um dos acertos que eu tive é que, como eu já gosto de K-pop há muito tempo, eu aprendi a ler e escrever Hangul há muito tempo. E acabou que, com os anos, né, que eu tive sendo K-popper e tudo mais, gostando dessas coisas, eu acabei pegando muita prática com a leitura de coreano rápida, e isso me ajudou muito em algumas situações bem específicas, onde não tinha tradução, não tinha romanização, e a gente estava em lugares que não eram tão turísticos, e aí eles não tinham tanta facilidade de traduzir as coisas, não tinham tantas pessoas que falavam inglês. Não é bom você confiar só no inglês. E, tipo assim, você pegar e você aprender não é tão difícil. Já falei isso num outro vídeo meu. Não é difícil, é uma coisa que você tem que focar. Enquanto você tá guardando dinheiro, enquanto você espera a sua viagem, enquanto você não sabe se você vai poder ir ou não, né? É legal você aprender, até porque aprender essas coisas sempre é legal, né, gente? Sempre é bom. Principalmente se você gosta de assistir dorama, se você gosta de K-pop e tal. Você sempre vai estar exercitando isso, e você com certeza não vai esquecer é bem difícil, só se você passar muito tempo sem mexer, tipo a minha mãe acabou esquecendo a maioria das coisas, ela lia bem mais devagar do que eu lia bem rapidinho, então isso ajuda muito em algumas situações. Você não precisa saber falar e se comunicar, mas só de você ler, você corta muitos problemas e falta de comunicação ali na hora. Menu, placa, nome de rua, nome de estação, é bem legal para pelo menos isso, e porque às vezes você lê romanizado é muito confuso, mas se você lê em coreano é rapidinho, porque são só 3 sílabas, 4 sílabas, e você não se perde. Mas com a nossa letra romanizada você pode acabar se perdendo, né? Principalmente quando você tá com pressa ou acabou dando nervosismo, tipo, caraca, me perdi, o que eu faço? Você saber coreano, pelo menos na leitura e na escrita, é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você viu até o final, dê uma comentada aí no emoji de pensamento. Esse emoji aqui de bolinha de pensamento. Muito obrigada por assistir novamente. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma pergunta pra fazer, pode fazer aqui embaixo. Eu vou ler e responder todas. E é isso. Um beijo. Tchau.